Como as missões transculturais acontecem no Novo Testamento? Esse é o tema da nossa aula de hoje, do nosso programa EBD Comentada Online. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você mais uma vez aqui. Eu ainda não estou no meu local de gravação, mas a aula vai prosseguir em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Hoje nós estamos aí dando prosseguimento ao nosso quarto trimestre de 2023, lições bíblicas adultos, com o tema da revista Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 4, que será ministrada no dia 22 de outubro de 2023, com o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. Como é que Deus trabalha no Novo Testamento em relação a missões? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. Essa oração é apenas uma oração inicial. No final do programa eu quero estar orando pela sua vida, pelas causas que você tem, pelas situações, mas nesse momento estaremos fazendo uma oração apenas para darmos início ao programa, para que Deus abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e ao mesmo tempo possa tirar todas as distrações, todos os impedimentos para que esse programa seja feito e ao mesmo tempo você também possa estar aí prestando atenção para aprender a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero agradecer pela Tua bondade, a Tua misericórdia. Eu quero agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de realizar esse programa. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, que o Senhor possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor, o que vamos aprender aqui, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Tira os impedimentos, as barreiras, tudo aquilo que não provém da Tua parte, que possamos estar atentos ao Teu ensinamento, à Tua palavra, em nome de Jesus. Bom, o texto áureo da nossa lição de hoje está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia, todos nós conhecemos. Jesus veio morrer no nosso lugar para nos dar salvação. A verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então tudo começa com Cristo. No Novo Testamento ao cumprimento, chega o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, e aí quando chega no Novo Testamento, Cristo se apresenta, Cristo morre, Cristo ressuscita, Cristo treina os seus discípulos enquanto está aqui nessa terra para que eles deem prosseguimento, e hoje a igreja está aqui. Eles começaram ali, a igreja começou a trabalhar naquele tempo e agora estamos aqui para a glória do nome do Senhor, prosseguindo nessa grande missão. A leitura bíblica em classe está em Isaías 61, 1 e 2, está em Lucas 4, 17 a 20, tá? Faltou aí o 0, mas é 20, tá? Lucas 4, 17 a 20. E eu estou fazendo essa exposição bíblica no Entendes Tu Que Lês. Se você não assistiu, assista, por favor. Vai te ajudar a compreender. Outro dia uma pessoa perguntou aqui, por que tem 2 vídeos com o mesmo título? É porque aqui é a exposição bíblica. No Entendes Tu Que Lês, eu explico o texto, eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos a lição do texto. E temos a aula. A aula é a aula. A explicação do texto é a explicação do texto. Quando você aprende o que as escrituras dizem, você tem como absorver mais ainda. Então é importante assistir a aula, mas é importante entender o texto no qual a aula se baseia, tá? E aí eu estou explicando Lucas 4, 17 a 22. Talvez você fale assim, mas pastor, e Isaías 61, 1 e 2? Está dentro de Lucas 4, 17 a 22, então sem nenhum problema, tá bom? Se você não assistiu ainda, assista esse vídeo depois, porque vai ser de grande proveito para você.
Toda lição geralmente tem o Entende Tu Que Lês. Quando não tem, eu aviso na lição, mas geralmente está aí no canal para você. Palavra-chave, Novo Testamento, quer dizer, missões transculturais no Novo Testamento. Vamos para o nosso plano de aula? Queridos professores e professoras, chegamos à quarta lição. A revista aborda o tema da evangelização até os confins da Terra de forma sequencial. Isso é importante. A revista, ela trata do assunto progressivamente. Então, por isso, nós não devemos perder nenhuma lição, senão nós perdemos o conteúdo e podemos perder como está funcionando ali o desenvolvimento dessa temática, tá? Isso é importante você saber. Para que o aluno perceba claramente o desenvolvimento do assunto ao longo do trimestre, vamos mais uma vez recapitular o que já estudamos até aqui, tá? Então vamos lá. Na lição 1 nós estudamos a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Do que isso tratou? Na primeira lição esclarecemos a Grande Comissão, definimos e exploramos o tema das missões transculturais, foi isso que nós estudamos, e apresentamos uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo como um todo. Na lição 2, nós trabalhamos aí em cima de missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Tudo começa em Deus. E nós examinamos a natureza missionária de Deus, seu amor, a sua implicação transcultural em sua missão. E na lição 3, nós estudamos missões transculturais no Antigo Testamento. E nós vimos aí como Deus mandou o profeta Elias a Sarepta, um lugar que não fazia parte do território do povo de Israel, e também mandou Jonas até a grande cidade de Nínive. Os ninivitas também não tinham parte com a aliança diretamente dada para Deus em Abraão, o povo, né, os judeus, mas Deus, através de Abraão, faria bendita todas as famílias da terra. Então, em Cristo Jesus, isso acontece. Então, nós vemos Deus trabalhando já no Antigo Testamento, alcançando pessoas fora da sua aliança, fora do povo da promessa, porque o povo da promessa tinha a missão de levar o conhecimento de Deus para outros povos através do seu bom testemunho. Infelizmente, Israel teve dificuldade em cumprir essa missão. Na lição de hoje, vamos estudar de maneira específica a natureza missionária de Deus no Novo Testamento por meio de Jesus Cristo e da Igreja. Então, não é só por meio de Cristo, mas também por meio da Igreja. O comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, nos fornece o seguinte para entendermos o tema da lição. Cada momento que você vai estudando a lição, você vai aprendendo como é que vai se desenrolando a lição. Isso é importante, principalmente você que é professor. Mas o aluno também é importante porque ele entende como vai sendo aplicada a didática que é colocada na revista. Então, a revista segue um padrão e você vai acompanhando de acordo com o comentarista e você vai conseguindo assimilar isso. Por exemplo, objetivos da lição. Ele trata aqui dos 3 tópicos. Primeiro tópico vai revelar o Deus missionário no Novo Testamento. No segundo tópico, mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Então, vai estar focando ali como acontecem as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. No terceiro tópico, ele vai enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então, de uma forma muito panorâmica, sintética, resumida, ele vai pontuar alguns atos de missões dentro desses livros e cartas. Bom, nesse momento eu quero convidar você a participar do projeto Mais 3 Inscritos no Canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. É importante você fazer isso. Por que é importante você fazer isso? Porque assim, além de você estar inscrito, você receber as notificações de cada vídeo que é publicado aqui no canal, você também pode fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas. Então participe desse projeto para que vidas sejam alcançadas. Afinal de contas, nós estamos aí avançando. Deixa eu ver se é possível colocar aqui na tela para você, tá? Aqui na tela para você, ó, 36.416 inscritos. Nós esperamos até o dia 31 de dezembro de 2023, que é o ano que nós estamos em curso, completarmos aí, afinal de contas, hoje, quando essa lição for ao ar, ela vai ao ar aí no dia
5 de outubro de 2023. 5 de outubro de 2023 é o dia que essa lição vai ao ar, mas ela só vai ser ministrada, como foi mostrado aí para vocês, no dia 22 de outubro de 2023, nesse caso. Então nós esperamos que até o dia 31 de dezembro de 2023 nós possamos completar 40 mil inscritos. Quem sabe? Falta mais ou menos aí 3.600 inscritos. É impossível? 2 meses, outubro, novembro, dezembro, 3 meses nós temos? Quem sabe podemos alcançar aí esse objetivo. Eu digo 3 meses da data que essa aula está sendo gravada, tá? Não da data que você vai assistir ela para ser ministrada nesse caso. Então participe do projeto e também deixa o like. Às vezes você assiste e esquece de deixar o like, às vezes você não deixa um comentário de que lugar está assistindo, o que você achou da aula. Então vamos lá. Introdução da lição de hoje. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, João 20, 21, pelo fato de ter sido enviado de Deus, né? Ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Veja bem, por que Jesus foi o primeiro enviado e a palavra enviado? Que a palavra apóstolo, ela também está ligada a essa questão de ser enviado. Então Jesus foi o primeiro enviado. E nesse caso, a palavra enviado também estaria relacionada a um missionário. Então por isso o termo missões transculturais no Novo Testamento nesse caso também, tá? Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava comissionando, Jesus estava chamando pessoas para realizar uma obra. Não era apenas para a salvação, porque o que nós precisamos entender é que o plano de Deus, ele não se resume apenas à minha vida, a sua vida. Ah, Jesus quer me salvar, sim, pessoalmente, sim, mas ele quer que eu seja um instrumento para levar salvação. Assim como Abraão se tornou um instrumento para que a bênção de Deus alcançasse outras pessoas, e como ele ouviu o chamado e ele atendeu o chamado de Deus, isso ocorreu. Assim Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. É claro que a área de atuação de cada pessoa depende de acordo com o chamado de Deus, mas nós não podemos desconsiderar o chamado de Deus de forma nenhuma. Então, assim como Jesus foi enviado para cumprir a sua missão de morrer na cruz para nos dar salvação, assim nós também fomos chamados para levar essa mensagem para que outras vidas sejam salvas em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter, tá? Missionário, do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas, o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Vamos lá? Tópico 1. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Aqui temos a compreensão de que a obra missionária de Deus no Antigo Testamento avança para o Novo Testamento e tem a igreja como meio para que essa obra continue sendo realizada. Então o Deus que se manifesta no Antigo Testamento vai lá buscar Abrão no meio de um povo que era idólatra, depois ele vem se manifestando através de Elias até a viúva de Sarepta, através de Jonas até a cidade de Nínive, o Império Assírio, né? Então tudo isso mostra lá o início, o Antigo Testamento. Agora vem, até chegar aonde? Novo Testamento. Então isso é importante mostrar a você, porque é o plano da salvação. A Bíblia é o plano da salvação, Deus revelando o seu plano de salvação para a humanidade. Então isso é muito importante. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então o Pai enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Ele envia o seu Filho para uma missão. Jesus cumpre essa missão. Aí Jesus envia os seus discípulos também para uma missão. E eles precisam cumprir essa missão. E nós estamos dentro dessa questão, dessa ordem. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho ensinado. Mateus 28, versículo 19 e versículo 20.
No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo seu grande e sublime amor. Eu quero que você entenda que Deus não foi pego de surpresa por Israel não conseguir cumprir a missão que ele deveria cumprir. Deus já tinha um plano, Deus é onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, Deus é presciente, ele conhece o futuro. Deus não é como ser humano, Deus não está limitado ao que nós temos de limitações. Deus vai muito além, Deus é o Criador. Não temos sequer como compreender a grandeza de Deus. Então Deus, sabendo que Israel não cumprirá a missão, ele vai usar a igreja, ou seja, a reunião. Deus começa por um homem, que vai se estender para um povo através desse homem, começa por Abraão, é criado um povo através desse homem, dessa aliança com esse homem, esse povo segue, por enquanto essa aliança é com um único povo no sentido do Antigo Testamento, mas Deus já vai se revelando a pessoas de outras nações também para poder mostrar que ele quer salvar, e quando chega no Novo Testamento, Deus abre a oportunidade para todos poderem ter salvação. Então a salvação é estendida para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, independente de ser judeu, brasileiro, português, inglês, dinamarquês, não importa, japonês, chinês, australiano, não importa de que nacionalidade, que etnia, de que lugar essa pessoa seja, se é um indígena, se é lá do continente africano, não importa, da Índia, o que importa é crer e reconhecer seus pecados, recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Certo? Então, ele mostra o seu grande amor. Isso significa que o nosso Deus ensina através do exemplo. Essa questão de mandar fazer, faça o que eu falo e não faz o que eu faço, não é assim que funciona, né? Faça o que eu digo, mas não faça. Ele não quer que a pessoa, ele quer que a pessoa faça o que ele está mandando, mas ele não quer fazer o que ele manda fazer, né? Deus não, Deus mostra com exemplo, ensina com exemplo. Foi ele quem, por iniciativa própria, se revelou para salvar vidas no Antigo Testamento, e por meio da vida de Jesus, temos no Novo Testamento o exemplo do anúncio das boas novas de salvação. Meus irmãos, pare para pensar. O próprio Deus se faz homem, porque Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então o próprio Deus se faz homem, porque Cristo, o Filho, também é Deus. Então você precisa compreender isso, esse grande amor para alcançar vidas que não merecem. Não há nada em nós que nos dê crédito para merecer o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Deus Pai fez por nós através de Jesus Cristo. Então nós precisamos receber e andar com humildade, dependendo de Deus, porque Ele fez algo por nós que ninguém poderia ter feito. Qual é a lição principal aqui? A Bíblia é missionária refletindo Deus. Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo tem papéis na missão divina. Então, o Deus missionário, ele comissiona Israel no Antigo e agora a igreja no Novo Testamento. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Como é que acontece? Vamos lá. O ensino no Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Você lembra que Israel era proibido de se relacionar com as nações vizinhas? Não podia estar, inclusive, vivendo perto de pessoas que não tinham aliança com Deus? A igreja é diferente. A igreja vive nesse mundo, mas ela não pertence a esse mundo. Você vai conviver com pessoas no sentido de trabalhar, né, de coisas do seu dia a dia, de pessoas da sua família que ainda não servem ao Senhor, e você não vai sair de perto dessas pessoas, abandonar aquele local, porque tem pessoas que não servem a Deus. Essa não é a visão para a igreja de Cristo, muito pelo contrário, nós temos que ser sal, os nossos valores precisam estar pautados na palavra de Deus, nós temos que ser luz, nós temos que viver esses valores para que as pessoas possam ver a diferença na nossa vida, e quando pregarmos
ouvidas o evangelho, elas possam querer Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma das coisas que está atrapalhando demais o avanço do reino de Deus a nível de ser proclamado as boas novas de salvação é o nosso próprio testemunho. O meu testemunho precisa ser mudado. O seu testemunho precisa ser mudado. Eu preciso chamar responsabilidade para mim. Você que é professor, precisa chamar responsabilidade para você. Quando Neemias ora pelo povo, pela situação que estava acontecendo, quando Daniel no capítulo 9 ora pelo povo, do livro dele, ele ora pelo povo pela situação que estava acontecendo, Daniel se inclui junto com o povo. Capítulo 9 e 10 ali, principalmente o 9 quando ele faz a oração, Neemias capítulo 1, ele se inclui junto com o povo. Então é isso que eu e você precisamos fazer. Nós temos que nos incluir. Nós precisamos ter um bom testemunho. Como está o meu testemunho? Como está o seu testemunho diante do Senhor? Pergunte aos alunos da classe, como é que vocês têm testemunhado? Qual é a vida? Qual é a conduta que vocês levam no seu dia a dia? Aonde vocês estão? Vocês estão sendo sal? Valores corretos? Vivendo os valores corretos? Vocês têm sido luz? Vocês têm vivido de acordo com esses valores da palavra de Deus? Ou os valores que vocês têm é os valores que não tem nada a ver com a palavra? Ah, porque isso não tem nada a ver. Ah, nós estamos nos conformando com o mundo. Não podemos viver dessa forma. Senão não temos como alcançar as pessoas. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. João 3,16. Jesus foi enviado. Um missionário é um enviado. Apóstolo, a palavra apóstolo e depois missionário são pessoas enviadas. Não por acaso o missionário escocês, tá? David Livingstone, é mais ou menos a pronúncia, é mais ou menos essa, tá? Disse: Deus tinha um único filho e fez dele o quê? Um missionário. Então, Deus quer alcançar pessoas. Nós precisamos ser instrumento para que vidas sejam também alcançadas. Essa aula aqui, esse canal, ele tem a finalidade, o propósito de alcançar vidas. Vidas aprendam a palavra de Deus para viver essa palavra. Sejam treinados para treinar outras pessoas. Vocês que são professores que estão assistindo o canal ou assistem outros canais, você sabe, vocês que me acompanham aqui há algum tempo, sabe que de vez em quando eu coloco aqui a lista de vários canais que vocês têm aí no YouTube, que podem estar acompanhando, que de repente vieram para aqui, para assistir aqui o canal. Então, vocês que acompanham o canal, vocês que assistem às aulas, estão sendo treinados, seja aqui ou em outro canal, para poder treinar vidas aí. Ah, pastor, eu não sou professor. Então você está sendo treinado também, aprendendo para a sua vida, para que isso influencie a sua família, as pessoas aonde você trabalha, as pessoas aonde você se relaciona socialmente de uma forma, seja no seu lazer, seja na sua faculdade, seja na escola, seja onde for. Você está sendo treinado para viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Lição principal: o Novo Testamento é intrinsecamente missionário. Deus estabeleceu a igreja para cumprir seu propósito universal de redenção. Jesus é o missionário por excelência. João 3,16, coisa maravilhosa. Como David Livingstone, né, disse, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. A igreja à luz dessa revelação. Como a igreja se comporta à luz disso? Qual é a responsabilidade? À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa, ou uma missão, ainda inacabada. A missão da igreja acabou? Não. A igreja não acabou a sua missão. A missão continua até a volta de Cristo, tá? Então, anunciar o evangelho a toda criatura, Mateus 28:19. Nós precisamos anunciar. Nós precisamos evangelizar, e a evangelização não é só a pregação, é discipular pessoas. Eu falei aqui na aula, algumas pessoas até vieram no comentário e disseram, não, pastor, lá na minha igreja tem uma classe de discipulado. Não, não é só isso que eu estava falando. Eu estou indo além. Quando pessoas aceitam Jesus, às vezes a classe de discipulado está lá. Mas quem é que vai se preocupar em levar essas pessoas, dar a elas um incentivo para que elas venham aos domingos participar da classe do discipulado?
é alguém que se responsabilize por elas. Às vezes, só o professor da classe do discipulado, ele não consegue. Por quê? Porque às vezes ele tem 12, 15, 20 alunos, não tem como. Então, pessoas precisam ser preparadas. Na verdade, cada cristão que já tem uma maturidade poderia pegar o compromisso, quando alguém aceita Jesus, de passar a acompanhar essa pessoa, de incentivar essa pessoa, de dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra bíblica quando essa pessoa estiver desanimada. Não, vamos para o culto, sim, vamos para o culto de doutrina, vamos para o culto da palavra. Está entendendo? Cada discípulo ir discipulando no sentido de encorajar a outra pessoa. O pastor é que pastoreia, mas se ele tiver esse auxílio, se ele preparar pessoas para isso, isso vai ajudar demais. Até porque a pessoa que é responsável pela classe do discipulado na igreja, na escola dominical, ela vai ter um amparo ali. Ela sozinha, ela não vai conseguir. Então a ideia não é o professor da classe de discipulado cuidar de todo mundo, ligar para... Não é isso. É alguém, pessoas treinadas que acabem abraçando. Se é um jovem, vai ser um jovem que já tem uma certa maturidade. Se é uma irmã, é uma irmã. Se é um varão, é um varão. Tá entendendo? Então isso vai ajudar demais. Se a igreja começar a entender isso, você vai vendo no decorrer do Novo Testamento que muitas vezes tá lá pessoas que têm uma oportunidade e vão falar do amor de Deus para outras pessoas. E não é um pastor que tá lá para poder evangelizar, é uma pessoa. E aí elas vão acompanhando, elas estão juntas, a igreja vive ali, tem tudo em comum, Atos 2, do 42 ao 47. E ali nós vamos aprendendo grandes lições, certo? Então tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão, que passou a igreja do Novo Testamento e atualmente pendura a missão primeira da igreja da atualidade. Então nós temos a mesma responsabilidade. A igreja não pode descuidar da missão que lhe foi dada, pois para que essa missão pudesse ser realizada foi necessário o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um alto preço foi pago. E aí nós vamos deixar para lá. Deixa para lá. Ah, eu já aceitei Jesus, deixa para lá. Não, não podemos. A obediência à ordem de pregar as boas novas e discipular não pode ser negligenciada. Então, de um lado, pregar para que vidas sejam alcançadas. De outro lado, discipular. E aí o discipulado é feito na escola dominical de manhã, na classe, ou à tarde, se for, a igreja for à tarde, e se não for domingo, for outro dia da semana, tudo bem, não é disso que eu quero tratar aqui. Mas precisa de um acompanhamento mais de perto. Irmãos, a proposta do inimigo, a proposta do mundo, o sistema maligno envolve as pessoas de tal maneira que há uma necessidade de, enquanto ela não tem um entendimento da palavra como deve ter, e nós temos uma contribuição nisso, nós não podemos deixar essa pessoa. Imagine se Jesus chegasse e se apresentasse como mestre, chamasse os discípulos e dissesse assim: olha só, preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu sou o Messias, tá? Fizesse algum tipo de milagre para eles poderem ver, acreditar. Eu sou o Messias, tá? Eu vim livrar vocês da culpa, do poder e no futuro da presença do pecado, tá? E vocês vão passar a anunciar arrependimento, crê em mim, né? E aí Jesus partisse para a cruz, morresse na cruz, pronto. Sem nenhum treinamento. Não teria como. Com todo treinamento, vocês veem no relato bíblico dos evangelhos que houve muitas dificuldades, houve muitos contratempos até entre os discípulos. Imagine sem treinamento nenhum. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender que as pessoas que aceitam Jesus, elas precisam ser discipuladas. Tem gente aí, às vezes, com sérios problemas da vida cristã porque não foram discipuladas inicialmente. Hoje estão cheios de manias, estão cheios de achismos. Então vamos contribuir com isso. Outras não permaneceram, não é porque não queria nada com Jesus, que é o que mais a gente diz. Ah, não queria nada com Jesus, não queria fazer a parte. Não é isso não, irmãos. Tem pessoas que realmente mas foram envolvidas. Ah, mas acontece que eu não precisei ser discipulado, não tinha discipulado na minha igreja e eu tô de pé. Então, isso não é regra. Eu também não fui discipulado, não passei por classe de discipulado. Eu não passei por classe de discipulado, não. Na igreja onde eu aceitei Jesus, onde eu comecei a caminhar, melhor dizendo que não foi lá que eu aceitei Jesus, mas onde eu comecei a caminhar, não tinha discipulado, não.
Então, mas eu tô aqui, mas eu não posso usar a minha experiência individual como doutrina, isso não está na Bíblia. Jesus mandou ensinar. Então eu preciso, Mateus 28, 19 e 20 tem base para o que eu estou falando aqui. Então nós temos que ter muito cuidado, nós não podemos negligenciar a ordem de pregar e nem tampouco de discipular. Às vezes evangelizamos, mas não cuidamos. E aí? Eu sei que ninguém pode garantir a salvação, mas a nossa parte nós temos que fazer. Lição principal: a missão da Igreja de Cristo baseada na revelação do Novo Testamento é anunciar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19. Essa tarefa começou com Deus enviando seu Filho e continua sendo a principal missão da igreja de hoje. A igreja precisa viver separada para Deus, para Cristo, e ao mesmo tempo anunciar as boas novas de salvação. Preste bem atenção nisso. Sinopse do tópico 1, a Bíblia toda é a mais especificamente o Novo Testamento revela um Deus missionário. Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal que eu disponibilizo. Eu disponibilizo o esboço do Entendes Tu que Lês, eu disponibilizo o comentário dessa lição para você imprimir, eu disponibilizo o slide, que é justamente essas telas aqui, ó. Todas essas telas que estão passando aqui é igualzinho o que é disponibilizado no slide, seja em PDF ou em PowerPoint para quem é membro do canal. Depois lá no final eu volto a falar sobre o Seja Membro, mas para quem baixa gratuitamente, ele tem um PDF se ele quiser botar lá no Data Show, só que é em PDF nesse caso, tá? Então você tem aqui essas telas. Então você pode baixar de duas formas, por enquanto. A da comunidade, se você sabe ir direto, é só você chegar lá, rolar a tela até achar a publicação que você quer. Como são feitas muitas publicações, de repente você vai ter que rolar aí 20 publicações, 30 publicações. Pode acontecer? Pode acontecer. Achou a publicação, clica no link, vai ser levado para o meu site e aí eu vou te mostrar, que eu vou dar um exemplo aqui de um outro lugar também que você pode fazer a mesma coisa e aí você vai saber como fazer. Mas tem também o Telegram, o meu canal no Telegram. No Telegram, basta você se inscrever no meu canal no Telegram, tá aí, tá? Agora estamos também no Telegram, então eu vou colocar aqui um anúncio para você. Logo depois eu vou dar uma breve explicação para nós darmos prosseguimento à nossa lição aí para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Então eu já abri aqui para você o Telegram, tá? Só para você ter uma ideia. E aí você vai rolar a tela e aí tem várias publicações. Você vai começar, claro, quando você chega. Por que eu não escolhi o WhatsApp, grupo do WhatsApp? Pastor, por que você não colocou no grupo do WhatsApp? Todo mundo tem um WhatsApp. Porque você vai chegar no grupo e você só vai ver as publicações a partir do momento que você entrou. Eu não posso ficar repetindo as publicações o tempo inteiro dentro dos grupos, porque isso aborrece as pessoas, isso acumula imagens, links, textos no celular das pessoas e é muito ruim. Então, como o WhatsApp não lançou um grupo que pudesse ter um histórico de publicações como o Telegram tem, eu optei pelo Telegram, porque todas as publicações do canal estão aqui. Se você ficar rolando direto a tela aqui para cima, nesse caso, for rolando direto, você vai chegar até a primeira publicação, que está lá no ano de 2020, no mês de abril, que é onde começo a falar ali com a igreja eleita, a primeira escola dominical, a igreja eleita no livro de Efésios, tá? É a carta aos Efésios, eu dei essa aula o trimestre inteiro. Então aqui você tem todas as publicações. Aí, digamos que essa seja a publicação, vou dar um exemplo aqui da lição 3, você vai clicar aqui. Ao clicar aqui, automaticamente você vai ser levado para onde? Você vai ser levado para o meu site, automaticamente. Você é levado para o meu site, ó. Tá aqui o meu site. Nesse caso, você vai fazer o seguinte, uma vez que você está no meu site, mesmo que você esteja aí no seu celular, você vai descer na tela, aí tem inclusive a própria aula aqui, o Entendes Tu que Lês está aqui, algum vídeo que eu recomendo, tem aqui alguns cursos que eu recomendo também, tem o meu e-book, o Perdão Entre Casais, e aí nós vamos descendo, e chegamos aqui, ó, arquivos em PDF para download da lição. Tem aqui o comentário,
da lição e tem aqui o slide em PDF para você poder, igualzinho que está no vídeo, para você poder clicar, né? Baixar. Você clica aqui para baixar o slide, você clica aqui para baixar o PDF. Então, isso que eu mostrei aqui é a mesma coisa que você vai fazer na aba comunidade, só que na aba comunidade, o link vai estar na aba comunidade. Você vai clicar, vai vir para o meu site, vai descer a página. Tem pessoas perguntando, pastor, o senhor não disponibiliza mais os links, não? A verdade é, as pessoas não estão assistindo a aula, ela só vai lá para pegar o comentário. Então fica difícil, porque às vezes eu tenho que parar para poder explicar para a pessoa uma coisa que está sendo explicada em todas as aulas. E um detalhe, a partir de 2024 não terá mais link na aba comunidade para o material gratuito. Quem é membro do canal pelo YouTube, ele continua baixando pela aba comunidade normalmente, mas não haverá mais os links sendo colocados lá. Isso vai descongestionar também a aba comunidade, porque acabou ficando congestionada, mas graças a Deus as pessoas estão vindo aqui para o Telegram, já há um número considerável, já está aqui em 284 inscritos, aparece, talvez na tela não seja tão grande para aparecer, não dá para ver muito bem, mas tudo bem, tá aqui 284 inscritos, talvez você consiga até ver se você está na televisão, tá aqui na data que eu estou gravando, então as pessoas estão respondendo muito bem, tá? A questão de vir para o Telegram. Venha para o Telegram para que você possa ter acesso aí a todas as publicações. E agora, eu quero, antes de dar prosseguimento, fazer um aviso aqui importantíssimo, porque eu venho falando com vocês aí há alguns meses, né? E sobre isso que vou falar aqui rapidinho, não vou tomar o tempo de vocês, mas é de interesse de vocês, tanto é de interesse que tem várias pessoas que estão clicando no link aqui na descrição e estão ficando lá no grupo, né, para o lançamento do curso que eu vou falar aqui agora. Tem várias pessoas que já clicaram, já estão lá esperando e vão ser as primeiras pessoas aonde eu vou disponibilizar o link para quem quiser adquirir esse curso. Então vamos lá rapidamente, eu quero falar com você. Eu poderia colocar uma vinheta aqui para vocês, mas eu não vou fazer isso. Eu quero falar diretamente com vocês sobre esse assunto aqui rapidinho com vocês. Vamos lá. Atenção, está chegando o lançamento do quê? Do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Tá chegando aí o lançamento, preste atenção. Vou falar para vocês rapidinho o que esse curso vai conter, pelo menos assim de uma forma geral. Módulo 1, apresentação do curso. O professor, como funciona o curso, quantos módulos tem, tudo bonitinho, como você deve fazer. O curso provavelmente tem um certificado para você poder baixar depois de concluir todas as aulas. Tem o quiz também, que são questionários, não para você poder ter aí uma avaliação, de poder ter o certificado ou não ter. Não é para isso. É apenas para testar o seu conhecimento, é apenas isso, tá bom? O objetivo, por que devo fazer um curso para compreender a Bíblia corretamente? Vai ter algo tratando desse assunto. Módulo 2, entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Módulo 4, explorando por que estudar a Bíblia. Por que eu preciso estudar a Bíblia? Qual o motivo? Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. A disposição, como é que eu devo me comportar para estudar a Bíblia? Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. O que eu ganho estudando a Bíblia? Por que é um motivo? Agora, o que eu ganho? Qual benefício eu tenho em estudar a Bíblia? Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Nós temos que ler, nós temos que interpretar, nós temos que aplicar. Como é que eu faço isso? Tá? Módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos, porque esse é o conteúdo que eu estou apresentando para vocês. Aí talvez você pergunte assim, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, por que não fala diretamente aqui, não precisa de nada mais? Se você não se convencer por que deve estudar a Bíblia, como deve estudar a Bíblia, quais os benefícios que tem em estudar a Bíblia, qual é a estrutura da Bíblia, a origem da Bíblia. Se você não se entender tudo isso, você não vai ter vontade de estudar. E se você não tem vontade de estudar, o que adianta métodos para facilitar seu estudo, se você não tem vontade, tá? Então vamos lá, facilitando o meu estudo da Bíblia através de métodos. Método 1, estudo bíblico das 3 perguntas. Nós fazemos 3 perguntas para o texto, temos a resposta e através dessas respostas podemos fazer as aplicações.
Método 2, estudo bíblico sintético. É quando eu faço um resumo do que está sendo tratado, um resumo de um capítulo. O resumo é como se você esboçasse no sentido de falar apenas de forma resumida do que trata aquele texto, nesse caso, aquele capítulo. Método 3, estudo bíblico analítico. Aí já é uma análise mais detalhada. Às vezes eu mostro aqui no Entende Tu Que Lês e vou explicando, às vezes, significados de palavra. É uma coisa mais detalhada, quando a pessoa quer um entendimento um pouco maior sobre aquele assunto. Método 4, estudo bíblico tópico ou temático. Um tema. Qual é o tema? Oração, fé. Mas qual fé? Só existe uma fé, mas nós vemos a fé se manifestando de várias maneiras. Então nós vamos fazer um estudo temático. Método 5, estudo bíblico biográfico. No estudo bíblico biográfico nós vamos estudar sobre a vida de um personagem. Davi, José, Josué, Ruth, Esther, Lídia. Pode ser qualquer personagem. Então nós vamos abordar para você poder aprender como seguir um estudo biográfico. Método 6, estudo bíblico doutrinário, uma doutrina da salvação, justificação, coisas desse tipo, o que tem a ver com doutrina, tá? Você vai aprender como estudar para poder ter entendimento em relação à doutrina. É claro que nesse estudo, nesse método, você precisa, às vezes, de também subsídios, comentários, às vezes um livro de teologia sistemática, tudo isso vai ser tratado. Método 7, estudo bíblico devocional. Para minha vida, todo estudo bíblico deve ser devocional, mas esse aqui, ele vai mostrar assim, aqui eu vou dar uma ênfase nessa questão do estudo para a minha vida, para o meu crescimento, para que eu possa cumprir. Haverá uma definição de cada método para que você possa escolher aquele que melhor atenda ao propósito do seu estudo, bem como passo a passo de como realizá-lo. Então, vai ser definido o método e vai ser dado exemplos de como realizar o estudo segundo aquele método. Módulo 9, considerações finais. Aí eu encerro falando sobre algumas coisas, tá bom? E aí, atenção, lançamento previsto para o dia 4 de novembro de 2023. Eu vim anunciando outubro, mas aí eu vi que há uma necessidade de eu deixar pelo menos aí para o dia 4 de novembro. Então a previsão de lançamento é essa aí, 4 de novembro de 2023, é um sábado e eu vou lançar, quando eu lançar esse curso, o primeiro lugar onde eu vou disponibilizar o link para poder as pessoas poderem adquirir o curso vai ser no grupo do WhatsApp. Então por isso, se inscreva aí, ó, desce na descrição, tem aí o link do grupo do WhatsApp para você poder esperar o lançamento, porque você que estiver participando no grupo do WhatsApp, eu quero liberar um desconto, com certeza. Não estou usando técnicas de marketing, eu, pela bondade de Deus, também fiz marketing digital, mas eu não vou trabalhar em cima disso no lançamento desse curso. É claro que oferecer uma promoção inicial é uma coisa que vai valer a pena, eu acho que ajuda as pessoas. Tá, pastor, qual é o preço do curso? Não vou falar preço de curso agora, só vou falar o preço do curso no lançamento. Agora, uma coisa é certa, quem estiver participando no grupo do WhatsApp vai ter acesso a um desconto na hora de adquirir o curso. Depois eu volto o curso para o valor normal, que também vai ser um valor acessível a qualquer pessoa, eu acredito nisso, mas eu quero dar um desconto para quem ficou esperando todo esse tempo e foi fiel a isso, tá bom? Vamos dar prosseguimento aí a essa questão da nossa aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, tópico 2, missões nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Quero que você entenda que foi necessário fazer esse aviso aqui. Eu vou fazer até o lançamento, porque não tem jeito, tá? Tem gente que às vezes fala assim, pastor, irmão, nem vou comentar. 1. Nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda missionária, né? E tornar o seu povo uma agenda missionária. Ou seja, o povo precisa se adequar àquilo que Deus quer. O que agrada a Deus é o que deve agradar ao meu coração. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias de Jesus, né? De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda missionária, né? Está ali cumprindo a missão também como ele.
Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. E é aqui que o Entendes Tu que Lês é explicado. Então não deixe de assistir o Entendes Tu que Lês sobre esse assunto. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos. À medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus Cristo. O que está sendo dito aqui nesse momento? Quando Mateus, Marcos, Lucas e João, que é um evangelho um pouco diferenciado, mas que também apresenta a vida de Jesus, eles escreveram os evangelhos inspirados pelo Senhor, eles o fizeram para mostrar a obra de Cristo. Deram ênfase ao que Cristo estava fazendo. E isso mostra o Deus missionário operando através de Cristo Jesus, seu Filho. Isso que você precisa entender. Olha o que diz João 8, 32, 36. E conhecereis a verdade, Cristo é a verdade que liberta. As Escrituras revelam essa verdade. Tá? E a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você diga, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, né? A verdade... pastor, mas você precisa ter contato com a palavra. Então, através da palavra, você tem a informação, você tem o entendimento que Cristo liberta, que Cristo transforma. Então, ao mesmo tempo que a verdade é o próprio Cristo, a verdade é a sua própria palavra também, tá? Só para você poder compreender. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Mateus 28, 18 e 20 termina com a grande comissão. Marcos 16, 15 a 18 termina com a grande comissão. Lucas 24, 44 a 48 termina com a grande comissão. E João 20, 21 a 23. Eis a natureza missionária deles. Então, cada um deles, você pode ler depois. É claro que na aula vai ser um pouco mais difícil, mas você tem um entendimento que cada um chama para uma ação. Porque, para pensar, o que adianta falar da situação de alguém sem mostrar o caminho da solução? Então eles mostram o que Cristo fez, eles mostram a necessidade de arrependimento e mostra também a nossa responsabilidade de nos dedicarmos a anunciar as boas novas de salvação. Porque se nós não anunciarmos as boas novas de salvação, Jesus fez a parte dele, mas e a nossa parte? E o que foi nos dado como responsabilidade? Vamos ignorar? Não podemos. Mas também a igreja precisa viver de acordo com esta palavra para que as pessoas possam acreditar que o nosso Deus é um Deus que transforma. Porque senão elas vão dizer assim, mas você? Olha como é que você vive. Ser cristão igual você, eu prefiro continuar no mundo. Você trata e não cumpre, você compra e não paga, você dá péssimo testemunho, você olha um olhar malicioso, você não aguenta ser afrontado que já quer brigar. Você tá entendendo? Então, às vezes, as pessoas até dizem assim, mas eu sou crente, mas eu não sou bobo. Tudo bem, você acha que é crente não é bobo, tá? Mas o que você descreve como ser bobo? Passar sofrimento por amor a Cristo? Então, Pedro foi bobo. Nessa visão, nessa concepção, Paulo foi bobo. Os discípulos foram bobos porque eles se alegraram de ter sofrido, padecido por amor a Cristo. Entenda, não é a sua causa mais, é a causa de Cristo. Não é uma questão de parte pessoal, agora tem a ver com Jesus. Então, por causa de Jesus, nós vamos padecer também. Então, precisamos cumprir o chamado que Deus nos deu. Mateus 28, 18 e 20 diz, e chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você parou? E chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tá. Olha a ordem. Portanto, ide, é uma ordem. Ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, de novo, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando a guardar. Então não é uma coisa de 1 hora, de 2 horas, de um culto, de outro culto, de uma semana, de uma aula. É ensinando a guardar. Jesus não pôde ensinar tudo aos seus discípulos
No mesmo momento, como eu já falei aqui, ele teve que treinar eles mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais ou menos. Então isso é muito sério. Jesus, o enviado de Deus, realizou o ministério missionário, demonstrando grande amor e compaixão ao anunciar a salvação para todos. Amor e compaixão. Às vezes nós olhamos para determinadas pessoas dizendo, você não tem mais jeito não. Irmãos, quem sou eu? Quem é você? Se Deus fosse olhar por... Ah, mas eu não era tão ruim assim. Entenda uma coisa, a nossa condenação. Nós já éramos culpados desde que nascemos. E a culpa estava em nós por causa da desobediência lá no Jardim do Éden. Nós nascemos culpados por causa do pecado. Quando Adão pecou, ele passou a estar culpado diante do tribunal de Deus. O que as pessoas fazem? Os pecados que elas cometem são consequência do seu estado. Culpa. Então, a condenação já foi dada por causa da culpa. Então, esse negócio de alguém dizer assim, ah, mas eu não pecava tanto. Não é uma questão só do que eu faço, é questão de quem eu sou. Culpado. Quando não tenho Jesus. Quando não aceitei Jesus. Agora, quando aceito Jesus, essa posição de culpado, esse estado de culpado é mudado para perdoado, filho de Deus. Aí é outra situação. Deus nos vê agora na ótica do seu filho. Quando Deus olha para um ser, um servo dele, uma serva dele, ele primeiro vê o que Jesus fez, porque é imputado sobre nós a justiça de Cristo. Não é uma justiça que nós recebemos por méritos nossos. A nossa parte é aceitar Cristo como Senhor e Salvador, mas foi Ele que imputou a sua justiça, porque nós não temos justiça. A nossa culpa, nós não tínhamos como pagá-la. A dívida com Deus não havia como pagar. Então entenda isso, é importantíssimo falar disso. Então temos que cumprir o mandato do Senhor, anunciar salvação para todos, demonstrar compaixão, amor, porque as pessoas às vezes se vangloriam, porque eu sou, porque eu... Irmãos, nada disso, você era condenado como qualquer outra pessoa, culpado, mas em Cristo Jesus você é perdoado e tem direito à vida eterna, então vamos anunciar o evangelho para outras pessoas, tá? É importante, o evangelho inspirado pelo Espírito Santo revela a sua natureza missionária, enfatizando a grande comissão como seu encerramento. 2. O Ato dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Primeiro falamos dos evangelhos. Agora vamos lá, Ato dos Apóstolos, Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, enfim. Tá? Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Enviado para a estrada de Gaza, ele foi direcionado pelo próprio Deus, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou nas águas. Eu sei que alguém talvez queira parar aqui e falar assim, pastor, para tudo. Esse homem não foi discipulado e como é que ele foi batizado? Ele já tinha conhecimento da palavra. Ele não tinha o entendimento correto. Mas da onde que ele estava vindo? Da festa de Jerusalém. Então ele já tinha um conhecimento superficial, mas ele tinha. Por isso é feito assim. Agora, pessoas que não têm nenhum conhecimento, elas precisam passar por um discipulado, entenda. Ah, mas os judeus, quantos foram batizados? Mas eles também tinham conhecimento. O judeu estudava desde criança a palavra. Eles não tinham conhecimento e entendimento da salvação em Cristo Jesus, mas eles sabiam que precisavam viver uma vida de obediência, de santidade, apesar de às vezes não viver, mas eles tinham esse conhecimento. É diferente, porque alguém pode pegar logo esse texto aqui e começar a dar polêmica na aula. Então, por favor, professores, não deixe que esse momento aqui se torne um momento à parte da aula e aí perca a lição para focar. Ah, não, por que o eunuco foi batizado nas águas assim que recebeu a palavra do evangelho? Ele já vinha ele vinha lendo um rolo do profeta Isaías. Só que ele não estava compreendendo, mas ele tinha muita sede.
Então entenda isso, tá? Não deixe que a aula venha ser transtornada por causa dessa parte, porque ele já tinha um certo conhecimento. E a igreja, ela estabeleceu que primeiro precisa realmente de ser discipulado para passar nas águas, para que a pessoa tenha conhecimento do que está fazendo, para não ser depois, eu não sabia. Tem gente que até fala isso, eu não sabia, né? Me passaram pelas águas sem eu ter conhecimento, para se defender que acabou se desviando da presença de Deus. Tá? Então, passe por cima disso aqui, não pare aqui não. Eu estou dando só essa explicação para evitar polêmica na aula. E também não vou ficar aqui no canal respondendo sobre isso a nível de debate, porque nem paro para responder isso, que nem tem como fazer isso. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade. Aqui está falando de Cornélio, tá? Daqueles que estavam com ele. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, Atos 10:34, mas que lhe é agradável aquele em quem, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Desculpa aí, às vezes a leitura às vezes está parecendo que está um pouquinho atrapalhada, mas é porque a letra está muito pequena, porque eu não estou no local aonde eu gravo a lição de fato. Então a tela está muito pequenininha e aí às vezes tem uma certa dificuldade para poder conseguir fazer uma leitura corrida do jeito que eu faço, mas a tela às vezes está um pouquinho pequena, tá? Então aqui é a mesma coisa. Aí, mas batizou Cornélio. Mas vai ler como é que Cornélio procedia diante de Deus. Tanto é que ele precisa de arrependimento para poder ter salvação. Mas ele tinha obras que eram de piedade, obras piedosas, mas ele precisava de aceitar Jesus. Senão ele não deixaria de ser culpado. Então também é um caso à parte, tá? Lição principal. Na igreja primitiva, a missão era propagar a salvação a todos. Filipe foi o primeiro missionário transcultural, evangelizando o eunuco etíope. Atos 8:26-39. Inclusive, é o "entendes tu que lês?", tá? Que é Atos 8:30. Pedro destacou que Deus ama todos os seres humanos, independente da nacionalidade. Atos 10:34-35, 11, 17 e 18. E nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Vamos lá? O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se apóstolo da igreja dos gentios. Primeiro apresentamos Pedro e Filipe, agora Paulo e Barnabé. Então, Paulo era um perseguidor, agora ele é um apóstolo. Olha o que diz Atos 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Em Atos, vemos que através do seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição. Então houve uma perseguição e durante a perseguição as pessoas vão pregando, e nós vamos tratar disso em lições posteriores, e aí agora eles são enviados para pastorear, para poder também levantar presbíteros e tudo. Então tudo isso tem a ver com essa obra missionária. Foi enviado pela igreja em Antioquia juntamente com Paulo pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica, porque eles foram enviados para o campo missionário. Olha o que diz Atos 13, do 1 ao 4. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. A igreja tinha um hábito de orar, a igreja tinha um hábito de jejuar. Tá aqui, ó, jejuando. Quer dizer, no momento de vida com Deus, no momento de relacionamento com Deus, o Espírito Santo pôde falar. Se nós não buscarmos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo não vai falar. E aí nós falamos, tá sendo feito pelo Espírito. Muitas vezes a gente vê trabalhos, tá na direção do Espírito. Estamos aqui na direção do Espírito. Aí você olha, as oportunidades dadas só para quem aquela pessoa gosta, só para quem aquela pessoa se relaciona. Seja ele obreiro, obreira, irmã de mesa de oração, quem quer que seja.
muitas vezes não é o Espírito Santo. É o desejo da pessoa, é com quem ela se relaciona, é com quem ela gosta. Há muito disso hoje, não são todos, é claro, mas acontece isso direto. Pastor, o que a gente faz? Ora, deixa Deus trabalhar, a obra é dele. Você não pode ficar criando, usar assim, eu não posso ficar criando problema porque alguém quer dar oportunidade para quem ele gosta, para quem ela gosta. Isso não vai ser comigo, eu não tenho como resolver esse problema. Eu só posso orar, mas que é triste aqui não, aqui eles estão num relacionamento e aí o Espírito Santo, olha o que o Espírito Santo faz, ó. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quem chamou? Foi Deus. Não foi eles que se escolheram, foi o Senhor que chamou. Então, jejuando, aí jejuam, continuam jejuando, e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Primeiro eles estão se relacionando com Deus por meio de oração e de jejum, aí o Espírito Santo fala. Depois que eles ouvem a voz do Espírito Santo, eles continuam orando e jejuando para enviar eles. E assim fizeram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, quem dirige? O Espírito Santo. Quem dá poder? O Espírito Santo. Quem fala? O Espírito Santo. Se nós não buscarmos um relacionamento, não vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Lição principal: Paulo, de perseguidor a apóstolo dos gentios, expandiu a igreja para diversas nações. Ele pregou, evangelizou. Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja de Antioquia e pelo Espírito Santo, estabelecendo a primeira igreja missionária gentílica, ou seja, não era uma igreja que tinha predominância de judeus, era de gentios, não judeus. Sinopse do tópico 2, nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. Bom, que tal uma arte digital para o seu negócio ou para você que tem aí a igreja? Festa de jovens, festa da igreja, festa de irmãs, festa de varões. Preste atenção nesse aviso. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais, artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp, DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então nós temos aí Amanhãs Artes Digitais, tá? E eu quero mostrar para você aqui rapidamente para você, tá? Basta você vir aqui na página do Instagram, Manhãs Artes Digitais. Você vai conferir a arte que melhor te agrada, quem sabe? Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, eu não sei, tá? E aí você vai entrar em contato com ela, tem aqui inclusive o WhatsApp aqui também para você poder entrar em contato. E ela também agora está fazendo artes aí com animação. Então você tem aí a arte no modelo tipo um pequeno vídeo nesse caso. Então peça o orçamento, tem aqui uma amostra, uma primeira amostra. Você peça um orçamento, tem aqui também uma amostra no qual ela foi convidada para fazer essa chamada para esse evento aí de mulheres também, um chá de mulheres. E ela faz também, se precisar, ela vai fazer a chamada, ela faz locução. Então, que é a minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna. Então ela está fazendo aí esse chamado aí, essa publicação também, que foi convidada para fazer essa publicação. Então venha entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais e você pode aí fazer o seu trabalho, e eu tenho certeza que você vai se agradar desse trabalho para a glória de Deus. Vamos continuar aí com a nossa aula. Tópico 3, para encerrar. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Vamos lá. 1. Nas cartas paulinas.
Aí eu coloquei aqui, só para você ter uma ideia, Paulo escreveu 13 cartas. Tem alguém que diz que Paulo escreveu Hebreus. Tem muita controvérsia, então eu nem vou entrar nisso, tá? Então Paulo escreve 13 cartas, tá? As cartas gerais são 8, mas Paulo escreve 13 cartas. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Então Paulo ia lá, no local, evangelizava, ganhava vidas, estabelecia uma igreja. E aí depois havia situações no qual precisava ser orientado. E aí Paulo estava fazendo o quê? Ensinando. Nesse caso, Paulo estava cumprindo a ordem de discipular aqueles novos crentes por meio das cartas. Então as cartas serviam também para orientar, que era essa finalidade. Servia também? Não. Era a finalidade. Orientar, mostrar, ensinar. Se a igreja, de forma geral, entendesse... Agora vamos falar para nós. Vamos aplicar aqui. Nós já entendemos. Agora vamos aplicar. Lembra? Ler, no caso, explicar e aplicar. Então vamos lá. Nesse caso, Paulo cumprindo a ordem de discipular aqueles novos crentes por meio... Paulo estava, né? Cumprindo a ordem de discipular aqueles novos crentes por meio das cartas. Então, estou explicando. Agora, vamos aplicar? Se a igreja, de forma geral, entendesse que Deus pode fazer por meio do ensino de sua palavra, muitos reduziriam muitas atividades e se concentrariam no ensino sistemático das Escrituras. Aí alguém vai dizer assim, pastor, se nós fizermos isso, muitos crentes vão embora. Olha, eu vou falar uma coisa aqui muito séria. É muito sério isso aqui. Eu sei que tem alguém que pode até dizer assim, mas é porque o senhor não está na frente. Se o senhor estivesse na frente... Não é por isso não. Poderia estar na frente, eu vou pensar desse mesmo jeito. Se tem gente indo embora porque a palavra está sendo ensinada, então essas pessoas não querem Cristo. Porque Jesus não se preocupou com isso. Leia, por favor, como dever de casa, João 6. Todo. Capítulo todo de João 6. Você vai ver o que Jesus vai fazer. Dizem para ele o seguinte, Senhor, as pessoas se ofenderam com a sua palavra. Falar duro esse discurso, foram embora. O que Jesus faz? Jesus para? Jesus pede perdão? Não, ele tinha ciência que a palavra era a palavra de vida. Então, o que ele faz? Ele pergunta para os discípulos, vocês também querem ir embora? E aí Pedro diz, para quem iremos? Não é para onde, é para quem? Vamos seguir que mestre? Se só tu tens palavra de... Desculpe. Se só tu tens palavra de vida eterna. Então não é para onde, é para quem? Então Jesus não se preocupou com isso. É claro que Jesus era o dono das ovelhas. Mas alguém querer abandonar, deixar de congregar no lugar porque a palavra está sendo ensinada, irmãos, aí não. Então, se a igreja entendesse, a própria palavra limpa. Vai limpando. Vai separando. Pastor não vai precisar ter o trabalho de separar. Ele não vai deixar ninguém para fora, mas a palavra pode limpar. Então, temos que parar para pensar um pouco mais nisso. Mais eventos de ensino. Eu sou de um tempo que a igreja se preocupava um pouquinho mais, tinha menos preparo para ensinar, mas se preocupava um pouquinho mais com a questão do ensino. Hoje se tem todas as possibilidades e às vezes se concentra em muitas coisas, menos na questão do ensino e priorizar a palavra. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Olha aqui, isso aqui é um ensino sistemático. Lembra que eu falei estudar de forma sistemática? Ele aqui, desculpe, é um ensino sintético. Ele, de forma sintética, ele fez aqui um resumo da carta, numa sentença. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Então ele fez aqui o quê? Um resumo da carta. Isso aqui é um estudo sintético, tá? Só para você entender. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda. Do muro da separação entre os judeus e gentios por meio de Jesus. Outra parte de sintetizar a carta como numa só frase. Tá entendendo? Isso é um estudo sintético. As cartas a Timóteo e Tito lidam especialmente com qualificações para a vocação dos novos líderes da igreja plantadas, como dirigir assuntos de uma igreja local. Então, como você entende do que a carta trata, tudo que você vai lendo à luz do que a carta trata. Então, quando você entende isso, te ajuda muito. Por quê? Porque te ajuda a não fugir do assunto. O assunto de hoje tem a ver com missões transculturais no Novo Testamento.
E aí vem sendo abordado várias situações que vão dar entendimento a esse tema. Estamos nesse momento aqui falando sobre as cartas. Então, mostrando a natureza missionária que essas cartas também tinham, através do que Paulo estava fazendo. Paulo foi lá pregar e agora ele está ensinando. Então, tudo está à luz do quê? Missões transculturais no Novo Testamento. Não é só pregar, precisa ensinar, que é discipular. É o que Paulo está fazendo por meio das cartas, quando ele não podia estar presente. Deu para você entender? É claro que o apóstolo ensinou muitas vezes e nós não temos o conteúdo do que ele ensinou. Detalhadamente, nós não temos. Por quê? Porque ele estava presencialmente, mas quando Paulo não estava presencialmente, o que ele fazia? Escrevia cartas. Simples assim. Lição principal: as epístolas de Paulo têm o propósito missionário, instruindo igrejas em doutrina e prática. Romanos aborda o pecado universal e a salvação. Efésios enfatiza a unidade da igreja em Cristo. Tá vendo aí? E a carta a Timóteo e a Tito detalham as qualificações dos líderes e assuntos gerais das igrejas, nas igrejas locais. Então, qualificações e assuntos gerais. É disso que a carta trata. Uma vez que você entende isso, você tem como estudar à luz desse assunto principal. Nas cartas gerais, agora vamos sair das cartas que Paulo escreveu para cartas gerais. Quais são elas? Aí tem Hebreus, Tiago, 1ª, 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João. E temos aí também Judas, tá? Vamos lá. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Por quê? Porque se cumpriu em Cristo a parte cerimonial, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. Então aqui nós temos um resumo da carta aos Hebreus, Hebreus 13, 20. A carta a Tiago contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. Mais uma vez, um resumo da carta, do que trata ela. Então isso é um estudo sintético, tá? E finalmente as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vida do Senhor, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Inclusive enfatiza também o sofrimento. Nós não podemos deixar de continuar por causa dos sofrimentos. Epístolas gerais revelam missões. Hebreus enfatiza a nova aliança e cumprir a vontade divina. Tiago oferece sabedoria prática. Pedro fortalece nossa identidade e esperança em Jesus. É claro que ele aqui não falou de Judas, não tem espaço, não falou de João, mas é só para você poder entender. E no Apocalipse? Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Quer dizer, numa frase, ele resume todo o conteúdo do livro, ó. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada de Gênesis até chegar ao Apocalipse e o destino de toda a raça humana. Céu, vida eterna ou inferno. Separação eterna. Comunhão eterna, separação eterna. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias, porque elas foram fundadas através de trabalhos assim, de ir. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, 9, 10, 7, 9, 11 e 15. Vamos lá. 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua e povo e nação. 10. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então todos os povos que o reconhecerem estarão juntos para sempre. Lição principal: o livro de Apocalipse revela o destino final da humanidade. As 7 igrejas da Ásia Menor, capítulos 2 e 3, são consideradas igrejas missionárias e nos trazem grandes lições. O que acontecia lá, acontece aqui também nos dias de hoje. João destaca o interesse de Deus na salvação de todos os seres humanos. Apocalipse 5, 9, 10, 7, 9, 11, 15. Sinopse do tópico 3, nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Pois bem,
Se você deseja baixar tudo num único lugar, e aí você não vai baixar de forma gratuita, tem uma mensalidade. Se você quiser semear no meu Ministério de Ensino, aí é uma iniciativa sua. Você pode baixar gratuitamente, mas se você quer fazer isso, preste atenção nesse aviso. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens, CPAD, comentários em PDF para imprimir, slides em 2 formatos, PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã, conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então tem aí o Seja Membro. Pastor, o que tem de diferente nesse material? O material é o mesmo, só que você tem tudo no único lugar e você não precisa ficar de vídeo em vídeo, aula em aula, indo lá no meu site para baixar. Agora, se você não pode, não tem nenhum problema. Baixe gratuitamente. Eu não estou impedindo ninguém de baixar. Só que tem aí o clube de membros do canal, onde as pessoas podem contribuir com um valor simbólico, que é um valor simbólico, mas se elas querem tudo no único lugar, é possível ser feito assim. Bom, vamos para a nossa conclusão? O Novo Testamento mostra claramente a forma pelo qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária, levando o Evangelho. Para esse fim, ele enviou seu único filho, que com o preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Agora entenda, esse pagou dívida só tem validade na vida daqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. Então, ele fez um sacrifício, ele entregou sua vida. Porém, esse sacrifício só tem valor na vida dos que recebem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que há uma teologia que vai ensinar, não, Cristo só morreu por aqueles que são os eleitos. Porém, se você olhar na ótica de Deus, é claro que Deus sabe para quem Cristo morreu de fato, porque são aqueles que vão reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Mas humanamente falando, eu e você não temos como ficar aqui dizendo, ah, Jesus morreu por aquele, não, ele não morreu por aquele, nem por aquele, nem por aquele. Porque isso vai dar um problema danado. Então, Deus sabe quem de fato vai aceitar o seu filho como único e suficiente Salvador, e o sacrifício vai valer na vida daquela pessoa. Só que daí eu ficar aqui dizendo que Jesus só morreu por aqueles, no sentido de querer mostrar que tem uns que vão e outros não vão, a gente sabe que tem uns que vão e outros não vão, mas ficar o tempo todo falando sobre isso, o que vai acontecer? Quem está desanimado, de repente, bota na cabeça, realmente eu não sou filho da salvação, irmão, em nome de Jesus. A salvação está sendo oferecida para todos. Agora, só recebe os direitos, o direito dela, né, os benefícios da salvação, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, aqueles que aceitarem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então entenda isso, por favor. Aqui ainda tem um pedacinho aqui, tá? Todas as tribos, línguas, povos e nações constituindo seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás. Então nós somos cooperadores, estamos colaborando com essa obra. Ora, e aí não podemos querer ter o nome, o destaque para nós, né? A obra é minha, sou eu que estou fazendo. Não é você não, é o Senhor fazendo através de você. Ora, se missões nascem do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então, tá no coração de Deus, tem que estar no nosso coração também. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 5, 29/10/2023, uma perspectiva pentecostal de missões. Vamos olhar como o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo muda tudo quando se fala de missões. E não se esqueça, entende tu que lês, missões transculturais no Novo Testamento. Assista este vídeo se você ainda não assistiu. Eu geralmente tenho colocado também um vídeo sobre aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque é importantíssimo você entender a questão da salvação começando lá no Éden e todo o processo que é feito. Então assista também, se eu deixar ele aí nas recomendações. Bom, mais uma vez, participe aí do projeto Mais 3 inscritos do canal. Preste atenção. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas.
Então é isso, tá bom? Não esquece, deixa o like. Fale aí o que você achou dessa aula, se você tem aprendido, se Deus tem te dado essa bênção. Também indique para outras pessoas para que eles possam participar aqui do canal. Nós vamos para a nossa oração, mas antes disso, deixa eu colocar aqui na tela, porque é um pedido aí de pessoas que acompanham o canal. Se você quer colaborar com esse canal, nesse momento eu não estou no lugar onde eu gravo, mas você sabe que lá tem aquela cadeira abençoada que precisa ser trocada, ela já está bastante... Só Deus sabe quando eu me sento nela, tá? O computador tem mais de 10 anos, mais de 10 horas ligados por dia, né? Tem algumas pessoas que já têm contribuído, tá? Então eu quero agradecer vocês. Eu não vou citar nome, eu não vou citar valor de ninguém, eu não vou fazer isso de maneira nenhuma, tá bom? Você pode ficar em paz em relação a isso. No primeiro QR Code, você aponta o celular no seu aplicativo do seu banco, você vai ler e você faz o Pix no valor que você achar, que você sentir no seu coração. No segundo QR Code, você aponta a câmera do celular. Aí já não é o aplicativo do seu banco, a câmera do seu celular, e você pode fazer aí uma doação de acordo com aquilo, semear de acordo com aquilo que está no seu coração. Só que aí você pode pagar Pix, boleto ou cartão. E tem lá em cima, né, a parte de cima, aqui, ó, isso tá aqui, né, tá? O número aí do meu Pix, né, que é o número do meu telefone com DDD, se você quiser, claro que você tem que conferir lá meu nome, tudo bonitinho, senão, para não ter nenhum problema, mas fique em paz. Caso você não possa, caso você não queira, contribua com a oração, ore. Eu preciso de oração, a minha menina princesa também precisa de oração, tá aqui, ó, Ângela Manhã Luna, tá? Ore pelo nosso ministério, ore pelas causas que nós temos que nós estamos colocando nas mãos do Senhor, pela nossa família, ore também por filhos, netos, ore pela família minha de modo geral, eu peço oração e lembro a você aí, tá bom? Lembro a você, mais uma vez aí, do curso online, como facilitar o meu estudo da Bíblia, tá? Fique atento. Se você ainda não se inscreveu aí, tá? Na lista, né, de espera, clique no link que está na descrição do grupo do WhatsApp. Não vou ficar enchendo você de mensagem, mas clique no link aí, fique lá, porque é lá que eu vou anunciar primeiramente o lançamento do curso. É lá que o link vai direitinho para a pessoa poder adquirir, e é nesse link que a pessoa que lá estiver vai ter um desconto de lançamento. Então, se você estiver lá, você vai ter disponível esse desconto de lançamento na hora que for lançado. Se você não estiver, depois você pode adquirir, você vai adquirir no preço normal do curso, sem nenhum problema, mas esse desconto inicial de lançamento eu quero dar para quem está lá, porque eles estão esperando, então vale a pena. Se você faz parte de quem está lá, parabéns, porque eu creio que vai ser benéfico aí para você. E lembrando a você aí que o lançamento aí, tá, está para ser lançado aí, como eu tinha dito para você, esse lançamento aí dia 4 de novembro de 2023. Valor só na hora, só no momento. Então aguarde, mas vai orando para que eu possa concluir aí esse curso e você ter aí o acesso a esse curso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer nossa oração. Não estou com o meu caderno de oração, porque eu não estou no local de gravação nesse momento, tá? Peço oração pela vida da minha sogra, né? Minha mãezinha sogra, né? Ou minha sogrinha mãe, como eu falo, porque ela precisa, né, de oração, a saúde dela. Inclusive nós estamos fora justamente por causa disso, mas ela está estável, mas ela precisa de oração. Precisa de oração, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando. Pastor, o nome dela? Rosemary, tá bom? Minha sogrinha mãe, Rosemary. A minha mãe mesmo é a Marina, minha mamãe Marina, que é a minha bênção, mas é a sogrinha que é a mãe da minha esposa, tá? Vamos orar? Vamos apresentar a Deus, que Deus nos dê força para fazer missões, evangelizar. Às vezes você não pode ser enviado, nós vamos tratar desse assunto, você pode colaborar financeiramente, você pode orar, você não tem como ser enviado, mas vamos orar nesse momento também para que Deus possa abençoar, para que nós possamos cumprir o IT, ser testemunhas de Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer, Senhor, porque o Senhor me permitiu mais uma vez realizar esse programa, ainda que eu estou fora do local onde eu gravo. Mas eu te agradeço, Senhor. Eu te rendo graças, porque mesmo diante de tantas situações, o Senhor tem permitido com que eu venha aqui, no dia
e no horário marcado, as aulas estão sendo publicadas. E eu te agradeço, Senhor, porque se nós fôssemos levar em consideração tudo que estamos atravessando, humanamente falando, não poderíamos fazer o que estamos fazendo. Mas a tua graça nos basta. Então, assim como o Senhor tem me dado graça e a minha esposa para passarmos o que temos passado e a tua obra não parar, eu te peço, dá força a esse professor, a essa professora, dá ânimo a ele, a ela. Não deixa eles parar, não deixa eles desistirem, não deixa eles, Senhor querido, se acovardarem diante das situações. Que eles possam avançar para a glória do teu nome, que eles sejam instrumentos do Senhor, que eles possam treinar esses alunos por meio do ensino, para que esses alunos possam aprender e cada um deles, professores, nós professores e alunos, possamos cumprir, Pai, o chamado, o ID, falar do teu amor, aonde tivermos a oportunidade, seja aqueles que estão fazendo uma faculdade, no trabalho, na rua, aonde for, Senhor, que nós possamos ser instrumentos, que eles sejam instrumentos para discipular os alunos também. Ah, Deus, eu sei que não é uma classe de discipulado, de integração, mas é uma classe de discipulado. Não é de integração, quem aceitou Jesus recentemente, mas é uma classe também que tem a ver com o discipulado. Por quê? Porque nós somos discípulos durante toda a nossa vida. Então ajuda, Senhor. Quero pedir por aqueles que estão enfermos agora. Pessoas que estão com problema de coração, de rins, pulmões, fígado, vesícula, estômago, circulação sanguínea. Pessoas que têm aí, Pai, enfermidades como diabetes, pressão alta. Ah, meu Deus querido, tantas enfermidades, doenças de pele. Meu Deus, vai visitando nesse momento. Inflamações, infecções. Senhor querido, vai entrando na causa em questão. Nós te suplicamos. Te suplico também por pessoas que têm problemas de ordem, Pai querido, Pai amado, causas na justiça, problemas no INSS, causas no INSS, precisa de solução. Quantas foram negadas, mas o Senhor pode permitir que saia. Ó Deus querido, Deus amado, esse emprego, essa porta de emprego que não abre, eu te peço, abre essa porta de emprego, Deus. Ah, Deus, essa pessoa precisa trabalhar, ela precisa do pão de cada dia, ela precisa de sustento, ela tem uma responsabilidade com a família, esse pai de família, essa mãe. Ah, Deus, abre portas. Esse jovem, essa jovem que quer um primeiro emprego. Meu Deus, tu tem poder. Toma também pessoas que precisam de libertação. Salva, Senhor, esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, esse parente, esse familiar. Pessoas que estão envolvidas com drogas, com tráfico, com prostituição, com jogatina. Ó Deus querido, Deus amado, eu tenho clamado ao Senhor que o Senhor possa libertar vidas, Senhor. Pessoas que estão envolvidas pegando dinheiro, não tem, Senhor querido, Senhor amado, uma questão, Senhor querido, Senhor amado, de administração financeira e acaba pegando dinheiro com quem não deve. Estão na mão de agiotas, Senhor. Livre essas pessoas, ensina elas que elas não podem entrar por esse caminho, porque elas podem ter consequências gravíssimas, Senhor. Não se entra, Senhor, por esse caminho. Então ajuda a terem administração financeira. Quantos cursos tem aí na internet gratuitos, Senhor, para aprender a administrar as finanças pessoais. Ah, Deus, dá iniciativa ao teu povo. Às vezes a gente gasta tanto tempo vendo rede social, rolando tela de celular, que possamos aproveitar o nosso tempo de uma forma melhor, Senhor. Às vezes damos tanta desculpa, não sabemos como priorizar. Ó Deus, ajuda, Senhor. Entra na causa em questão. Eu entrego os inscritos do canal, os membros do canal. Eu entrego aqueles que estão esperando o lançamento desse curso. Senhor, me ajuda, Senhor. Tu sabe, Pai querido, que o propósito do lançamento desse curso é que as pessoas aprendam, Senhor, a entender a Tua palavra. Então eu clamo ao Senhor por isso. Eu te peço ajuda, Senhor. Eu te peço por aqueles que já estão contribuindo, Senhor, fazendo uma semeadura no meu ministério.
Ó Deus querido, tu sabe que isso foi iniciativa das próprias pessoas que assistem. E eu te agradeço por tocar no coração delas, porque de mim mesmo, Senhor, tu me conhece. Eu entrego tudo nas tuas mãos. E eu te peço que o Senhor dê uma aula abençoada, uma aula edificante, Senhor, que eles possam ministrar uma aula aonde haja, Senhor, realmente conscientização. E que nós possamos cumprir a nossa parte como igreja do Senhor, corpo de Cristo, como um todo, porque como igreja nós estamos falando aqui, eu estou falando do todo. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Quero agradecer você até que ficou até esse momento, participando desta oração. E nesse momento eu vou dar a bênção apostólica e na próxima tela você tem aí os vídeos de recomendação. E aí estaremos juntos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, tá bom? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que esperam, e eu estou incluído, a volta do Senhor Jesus, e todos digam amém!